noite, meu nome é Eli França e hoje a nossa proposta é meditarmos o Evangelho de São João. Lembrando que João foi o único discípulo que estava junto com Maria e Maria Madalena aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. E o Evangelho que iremos trabalhar é o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12, ou seja, o Evangelho de Maria nas bodas de Caná. Eu convido vocês então a pegarem a Bíblia de vocês para que juntos a gente possa ler e depois interpretarmos o Evangelho. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Ao terceiro dia celebrava-se uma boda em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Ora, havia ali 6 talhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos judeus. Em cada uma das 6 talhas cabiam mais ou menos 100 litros. Disse-lhe Jesus: "Enchei as talhas de água." Eles encheram-nas até a boca. Então Jesus disse-lhes: "Agora tirai e levai ao chefe de mesa." E eles assim o fizeram. O chefe de mesa experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O chefe da mesa chamou então o noivo e lhes disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e depois de terem bebido bem, é que servem o vinho menos bom. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, pessoal, então a nossa proposta é trabalharmos com esse Evangelho Maria nas bodas de Caná. Ele é simplesmente lindíssimo. Vamos agora interpretar e depois trazê-lo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vejam, pessoal, que João ele já começa o Evangelho dizendo: ao terceiro dia celebrava-se uma boda, ou seja, um casamento aonde? Em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava presente. Olha que informação que ele passa para nós. Vejam que interessante que João narra. A mãe de Jesus estava presente. Ou seja, ela estava ali observando tudo o que estava acontecendo. Ou seja, Maria como mãe, ela estava sempre atenta. Assim como as nossas mães, elas ficam quando estão em uma festa, quando estão em um casamento, quando estão em alguma cerimônia, quando estão no shopping com seus filhos, elas sempre estão presentes. Elas sempre estão o quê? Atentas a tudo que está ocorrendo. Sempre de olho ali, ó, sempre de olho nos seus filhos, elas sempre estão presentes. Olha, como isto é interessante e como isto é profundo, pessoal. Maria está atenta a tudo e ela percebe que o vinho está se acabando.
E o vinho representa o que para o povo judeu? O vinho representa a alegria. Seria uma grande vergonha para os noivos se chegasse a faltar o vinho, né? Não dá, pessoal, nem para imaginar que o vinho acabou. Imagina nós, a nossa situação, né? Nós preparamos um casamento ou nós preparamos um churrasco e de repente vem faltar a cerveja. Pessoal, realmente não dá para imaginar, né? E Maria, como mãe, ela está ali presente, percebe o que está acontecendo, percebe que o vinho está acabando a alegria. E o casamento dos judeus, ele é uma cerimônia que dura aproximadamente 7 dias. Imagina ficarem 7 dias sem alegria, sem o vinho. As nossas mães, elas são como Maria, né? Elas nos conhecem, elas sempre estão presentes nas nossas vidas. E quando nós estamos tristes ou nós estamos passando por alguma situação difícil, vocês podem ter certeza, as mães, elas nos conhecem e elas sabem exatamente o momento que está faltando alegria para nós. E Maria, a serva do Senhor, o que ela diz então para Jesus? Eles não têm mais vinho. E Maria, conhecendo o filho que tem, né, porque toda mãe conhece o filho que tem, né, ela fala para quem estava ali trabalhando, para quem estava ali servindo: fazem o que ele vos disser. Não o que eu vos disser, mas sim fazem o que ele disser. E haviam ali, né, as talhas de pedras. Quantas talhas de pedras que tinham no casamento? João deixa bem claro para nós, eram 6 talhas de pedras que cabiam mais ou menos 100 litros em cada talha. E é importante lembrarmos que na Bíblia, pessoal, a Bíblia ela tem muito simbolismo e João trabalha muito bem com isso. Por exemplo, o número 4 significa caminhada. O número 10 na Bíblia significa totalidade. Eu pergunto para vocês, quanto que é 4 vezes 10? 4 vezes 10 é igual a 40. E o que significa o número 40 na Bíblia? Significa o quê? Que nós estamos fazendo uma caminhada, que é o 4 vezes o 10, que é a totalidade. Ou seja, nós vamos fazer uma caminhada para atingirmos a totalidade. Por isso, né, que na Bíblia relata que Jesus ficou quanto tempo? 40 dias no deserto em jejum. Quanto tempo demora a nossa quaresma? 40 dias. É uma caminhada para atingirmos a totalidade. São João também, ele nos dá um outro detalhe muito fabuloso. Ele disse que encheram quantas talhas? 6 talhas de água, né? E o número 6 significa o quê? O número 6 significa a imperfeição. Não está perfeito, está faltando alguma coisa. Então o que a gente precisa? A gente precisa de 7 talhas de água. E agora eu faço a grande pergunta para vocês. Quem é a 7ª talha que está faltando? Quem é a 7ª talha? É Jesus. Jesus é a 7ª talha de água. Só com a presença dele é que teremos a perfeição, né? Porque Jesus é a fonte de água viva. E eu faço mais uma pergunta para vocês, né? Por que Jesus escolheu justamente a festa de um casamento? Ele não poderia ter escolhido uma outra festa? Por quê, pessoal? Porque no casamento é onde tem o sinal do amor e é o sinal da vida, é um compromisso, é a união. E Jesus quer exatamente isso. Ele quer fazer essa união conosco, ele quer ter esse compromisso conosco, né? Jesus, ele quer, né, transformar o nosso casamento em quê? Ele quer transformar o nosso casamento em um sacramento do matrimônio. E para que isso ocorra, o que nós temos que fazer? Nós temos simplesmente que convidar Maria e temos que convidar Jesus a participar da nossa vida. Eles vindo participar da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, com certeza tem tudo para dar certo o nosso casamento. Você quer que o seu casamento dê certo, eu quero que o meu casamento dê certo, é só convidar Jesus e Maria a participarem da nossa vida. E assim eles irão transformar o nosso casamento em um matrimônio. Olha que coisa mais linda, né? E vocês percebam que o milagre aconteceu em que momento? O milagre ele ocorreu
quando as pessoas que estavam servindo, né, levando a água para o mestre do casamento ali, da recepção, foi exatamente nesse momento em que aconteceu o milagre. Ou seja, a água transformou-se em vinho. Olha que interessante. E isso pode acontecer nas nossas vidas? Um milagre pode vir a acontecer? É claro que pode acontecer, mas depende de uma via de duas mãos. Ou seja, nós temos que fazer o nosso papel e Jesus vai fazer o papel dele. Nós temos que fazer o nosso sacrifício, porque podem ter certeza, não foi fácil carregar 6 talhas de pedra que caberiam mais ou menos 100 litros de água e transportar isso, ir até o poço, depois trazer, né, para levar ao mestre sala. Então, quem são essas pessoas que estavam servindo? Somos nós somos os servos de Jesus, nós estamos aqui para servir. Então, nós fazemos o nosso papel e Jesus vem com o milagre. Agora, imagina se nós fizermos tudo isso pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Porque foi Nossa Senhora que falou e que avisou a Jesus que o vinho estava acabando. Então, quando a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, muito provável que Jesus vai atender o nosso pedido, porque é a mãe que está solicitando ao seu filho. Então, que a gente possa entender esse evangelho e que ele possa, Jesus, transformar a nossa vida. Mais uma vez aqui, eu quero agradecer a vocês, uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.